Olá, sejam bem-vindos à aula de Sociologia Geral e Jurídica do curso de Direito da Universidade Evangélica de Goiás, campus Senador Canedo. Nossa aula hoje é a aula referente à semana 15, que não pudemos ter o encontro presencial porque foi o feriado de 15 de novembro. Então estamos tendo essa reposição da aula referente à semana 15. Nós vamos iniciar aqui com a retomada da segunda VA, né, a correção da avaliação. Depois eu vou dar alguns avisos sobre uma alteração no nosso cronograma e nas nossas avaliações do terceiro ciclo. E no último momento nós vamos analisar a sociologia jurídica crítica. Então vamos para a segunda VA. Nós temos aqui a nossa primeira questão da VA. Nós temos na questão 1 e 2 as questões discursivas e da 3 a 14 as questões objetivas. Na questão dissertativa, na questão número 1, nós temos aqui dois textos. Texto 1, sobre a opinião pública. Texto 1. A influência da opinião pública é um dos temas de grande relevância para o estudo do comportamento judicial e, por conseguinte, para o desenvolvimento de teorias normativas da decisão. Para dizer como os juízes devem decidir, é necessário saber como eles são capazes de decidir, o que exige, em certa medida, o conhecimento das razões pelas quais determinados fatores extrajurídicos tendem a influenciar o comportamento deles e em que tipo de circunstância há maior probabilidade de que isso venha a ocorrer. Em contextos decisórios e institucionais característicos, a opinião pública tende a influenciar não apenas o resultado do julgamento, mas também outros aspectos importantes, como o tempo de tramitação do processo ou a concessão de uma liminar. Essa constatação suscita uma questão intrigante. Por que um juiz que não depende do apoio popular se importaria com a opinião pública? E em que medida essa preocupação interfere no comportamento? Nos últimos anos, a intensa exposição midiática do Supremo Tribunal Federal tem despertado a atenção não só de cientistas políticos, mas também de juristas interessados em compreender de que forma as pressões externas podem interferir no comportamento de voto dos ministros. Dentre os variados fatores que têm contribuído para a crescente visibilidade do tribunal, pode-se destacar a inédita sequência de casos com forte apelo social, político ou midiático, que teve como ápice o julgamento do Mensalão, na Ação Penal 470, que despertou grande interesse do público e foi objeto de uma cobertura jamais vista no país, com matérias e reportagens veiculadas diariamente em jornais, revistas, rádios e emissoras de televisão. A exposição midiática foi de tal monta que alguns dos ministros se tornaram personagens conhecidos de grande parte dos cidadãos brasileiros. Na percepção de alguns analistas, a forte pressão exercida na mídia e pela opinião pública teria influenciado o comportamento de voto de alguns dos ministros. Esse é um texto de autoria de Marcelo Novellino, disponível no endereço eletrônico do Ministério Público do Rio de Janeiro. E o segundo texto é um texto não verbal que tem aí, está aqui mostrado aqui na tela para vocês. Considerando os textos, faça o que se pede nos itens a seguir. Disserte sobre a influência da opinião pública nos julgamentos, especialmente os televisionados, como os julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 4 pontos. Essa é uma questão dissertativa. Era exigido aqui que o aluno fizesse uma análise, da influência da opinião pública nos julgamentos
principalmente os julgamentos que têm essa exposição midiática. Nós tivemos nessa questão um total de acertos, né? 0% de erros, e é uma questão bem aberta sobre a dissertação. Na questão do item B, nós temos o seguinte: em sua opinião, a opinião pública interfere na produção legislativa, isto é, no processo de criação das leis pelo parlamento? Justifique. Aqui também é uma questão aberta, que não tem uma resposta certa, definida. Inclusive, todos os textos, o texto base, do texto 1 principalmente, né, induz essa conclusão de que a opinião pública poderia interferir sim na produção legislativa. Mas você poderia ter uma opinião diversa, desde que justificasse. Essa também foi uma questão em que 100% dos alunos acertaram. E aí nós temos a segunda questão discursiva, que tem só um texto base. O positivismo jurídico é uma doutrina do direito que pondera que somente é direito aquilo que é posto pelo Estado. É certo que a maior parte dos defensores do positivismo defende a não existência de uma essencial afinidade cogente entre o direito, a moral e a justiça, baseados na relatividade dos conhecimentos de justiça e moral, tendo em vista que os mesmos são mutáveis no tempo e no espaço. É sabido que o positivismo jurídico brasileiro tem como um dos seus principais princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana. Porém, apesar de ser este um dos nossos princípios fundamentais, não se pode chegar à conclusão de que a dignidade tem assegurado seu devido respeito e proteção em nosso sistema jurídico. Ao contrário, o positivismo jurídico, com o passar dos tempos, vem encontrando uma diversidade grande de dificuldades em aplicar tal fundamento, principalmente quando a mesma está voltada para garantir os direitos dos menos favorecidos. Este é um texto de Leila Mota, disponível no site jus.com.br. Aí, considerando o texto, diferencie as tendências da sociologia jurídica contemporânea juspositivista, não juspositivista e crítica. Olha, 6 pontos. Esse aqui, nós já temos aqui um gabarito, né, um padrão de respostas esperadas. E aqui nós temos, né, na sociologia jurídica juspositivista, é aquela sociologia, análise sociológica, limitada às instituições políticas e jurídicas. Aqui tem uma defesa do capitalismo e o objeto dessa sociologia são as instituições jurídicas estatais, seus problemas e dificuldades. A sociologia jurídica visa melhorar a eficácia de políticas públicas, sanar problemas sociais e tem essa perspectiva conservadora. Ela busca reforma e melhora das instituições estatais, políticas e jurídicas. E aí, sobre cada uma delas, atribuído 2 pontos, né, para juspositivista, não juspositivista e crítica. A resposta esperada aqui na sociologia jurídica não positivista é uma tendência sociológica mais ampla socialmente, que analisa práticas sociais, exclusões, repressões, hierarquias e liames, e ela é independe do que está escrito nas normas jurídicas, nas competências ou políticas públicas. Ela analisa as dinâmicas de relações de poderes concretos que afetam o grupo e que constituem e coagem a identidade. Ela analisa também as hierarquias sociais, opressões, distinções e valorações múltiplas na sociedade. E, finalmente, nós temos a sociologia jurídica crítica, que ela já faz uma análise dinâmica da estrutura da sociedade capitalista.
e ela tem como objeto os problemas, instituições e relações sociais, seja de individuais, de grupos ou de classes, analisando justamente o modo de produção da sociedade, determinante do capitalismo. Ela é fundada no marxismo, né, da teoria de Karl Marx, e para ela os direitos e as instituições são relações sociais determinadas para a produção e a circulação de mercadorias. Isso é uma marca patente do capitalismo, que é a exploração do trabalho assalariado e que tem como resultado imediato a divisão em classes sociais na sociedade. A sociologia jurídica crítica tem ideologia ideologicamente revolucionária e socialista, e analisa justamente as contradições e crises da dinâmica social. Essas eram as respostas esperadas para a questão 2, e também nós tivemos aí um 100% de acerto dos alunos nessa questão. Agora, começando as questões objetivas, vamos para a questão de número 3. O ministro do Interior da França proibiu todas as manifestações pró-palestinos no país. Num comunicado, Gerard Darmanin, perdão pela essa pronúncia, que eu não sei se é assim, ordenou que os estrangeiros que violarem as regras sejam deportados sistematicamente. A medida surge no momento em que os governos europeus temem um aumento do antissemitismo desencadeado pela guerra entre Israel e Hamas. A França tem uma comunidade judaica de quase 500 mil pessoas, a maior da Europa. A comunidade muçulmana de França também está entre as maiores do continente, cerca de 5 milhões de pessoas. Esse é um texto do vlog da BBC News. Considerando os textos apresentados, assinale a alternativa correta. Letra A. A faixa de Gaza é um movimento islâmico palestino de orientação sunita, constituído de uma entidade filantrópica, a Dawa, um braço político e um braço armado, as brigadas de Izz ad-Din al-Qassam. O seu lema é: Alá é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão é a nossa constituição, a Jihad é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Essa questão número 3 e a questão número 4 são questões que estão no material daquela aula nossa especial sobre os aspectos históricos e sociológicos da guerra Israel e Hamas. Então nós temos nessa alternativa letra A, ela não está correta, porque essa definição aí não é a definição de faixa de Gaza, mas a definição do Hamas. O Hamas sim que é o movimento islâmico que tem esses lemas, né, e essa orientação sunita. Alternativa B. A diáspora é um órgão provisório de autogoverno estabelecido em 1994 após o Acordo Gaza-Jericó para governar a faixa de Gaza e as áreas da Cisjordânia como consequência dos Acordos de Oslo de 1993. Também é uma alternativa que está errada, porque esse conceito aí não é o conceito de diáspora, mas é o conceito de ANP. Esse órgão provisório de autogoverno é a Autoridade Nacional Palestina, e não a diáspora. Alternativa C. O antisionismo é um movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu e a existência de um Estado Nacional Judaico independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo Reino de Israel, Eretz Israel. Surgiu no final do século XIX na Europa Central e Oriental. Na verdade, também tem um erro aí no conceito. Esse conceito de movimento político que defende o direito à autodeterminação do povo judeu é o sionismo e não o antisionismo. O antisionismo é justamente a negativa de que o povo judeu se estabeleça um Estado na Palestina.
Alternativa D, o sionismo é a oposição política, moral ou religiosa ao sionismo que nega o direito de existência do Estado de Israel nas terras do mandato britânico da Palestina. Também errada, justamente esse é o conceito de antisionismo. E nós temos a letra E, o antissemitismo é o preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus. A pessoa que defende este ponto de vista é chamada de antissemita. O antissemitismo é geralmente considerado uma forma de racismo e é manifestado de diversas formas, indo de expressões individuais de ódio e discriminação contra indivíduos judeus, a violentos ataques organizados, políticas públicas ou ataques militares contra comunidades judaicas. Então essa é a alternativa certa. Nós tivemos aqui um percentual de erro de 18%, né? 87% dos alunos acertaram. Próxima questão, a questão de número 4. Nós temos primeiro aqui um mapa, né, com 3 momentos da Palestina. Momento de 1948, com o plano de partilha da ONU, com a criação dos 2 estados, um estado israelense e um estado árabe. Um momento aí de 1967, que é chamado aqui de ocupação israelenses, que são os territórios conquistados por Israel depois da Guerra dos 6 Dias. E em 2009 nós temos aqui a situação atual, né, do Estado de Israel e dos territórios aí da Palestina e da faixa de Gaza. E o nosso próximo, o segundo texto, vou ler aqui, é o seguinte. Oswaldo Aranha presidiu a sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas que aprovou a Resolução 181, também conhecida como Plano de Partilha da Palestina, que estabeleceu a criação do Estado de Israel. Algumas pessoas atribuem a ele o fato de o Brasil abrir a Assembleia Geral desde 1955. Aranha esteve à frente do debate sobre uma ação política internacional que estava longe de ser consensual. Antes mesmo da oficialização da criação do Estado de Israel, o novo país já era contestado por todos os vizinhos árabes, mas não somente eles: Irã, Iraque, Paquistão, Arábia Saudita, Síria, Cuba e Índia votaram contra a resolução. Este é um texto do O Tempo, de Cíntia Oliveira. Aí, considerando as informações, assinale a alternativa correta. Aí nós temos a letra A. Cisjordânia, também chamada de Levante ou Revolta em árabe, é o nome popular das insurreições dos palestinos contra Israel, com o objetivo de combater a ocupação nos territórios ocupados por Israel, na visão palestina, ou a destruição de Israel, na visão israelense. Na verdade, essa alternativa está errada, porque esse conceito é o conceito de intifadas. As intifadas é o nome das insurreições palestinas contra Israel. Alternativa B. Hezbollah é uma série de acordos da cidade de Oslo, na Noruega, entre o governo de Israel e o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, Yasser Arafat, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, com o objetivo de unir esforços para a realização da paz entre os 2 povos, prevendo o término dos conflitos, a abertura das negociações sobre os territórios ocupados, a retirada de Israel do sul do Líbano e a questão do status de Jerusalém. Na verdade, também é um erro aí conceitual. Esse conceito não é do conceito de Hezbollah, mas é o conceito que seriam os acordos de Oslo. Questão número 4, alternativa C. Liga das Nações, do inglês League of Nations, ou Sociedade das Nações, dos francês Société des Nations, perdão pela pronúncia, é o órgão da Organização das Nações Unidas responsável pela manutenção da paz e da segurança internacional, composto de 15 membros, sendo 10 temporários e 5 permanentes: Israel, Rússia, China, França e Reino Unido.
Também aqui nós temos um erro conceitual. Esse órgão da ONU responsável por manutenção da paz e da segurança internacional é o Conselho de Segurança. Liga das Nações é a entidade que precedeu a ONU, que existia antes da Segunda Guerra Mundial. Existiu, né, depois, entre as duas guerras mundiais. Ela deu lugar, a Liga das Nações deu lugar à Organização das Nações Unidas. Letra D. A Resolução 181 da Organização das Nações Unidas foi um instrumento que veiculou o plano de partição da parte ocidental do mandato britânico da Palestina, com a criação de 2 estados, um judeu, com 53% do território e 700 mil judeus, e outro árabe, com 47% do território e 1.400.000 árabes, ficando as áreas de Jerusalém e Belém sob controle internacional. Essa é a alternativa correta, né? Exatamente, a Resolução 81 foi justamente esse plano aí de partição da Palestina. E a alternativa diz o seguinte: o Hamas é um movimento islâmico palestino de orientação sunita criado em 87 que defende a terra da Palestina, defende que a terra da Palestina é uma terra islâmica e luta pelo estabelecimento de um Estado palestino submisso ao Estado de Israel e aliado aos Estados Unidos. Hamas é justamente certo. O que está errado aí nessa alternativa é só o seguinte, né, de que esse Estado palestino seria submisso ao Estado de Israel e aliado aos Estados Unidos. Esse é o erro da alternativa E. Também aqui nós tivemos, nessa questão número 4, um percentual de erro, né, de 18%. Então nós tivemos acerto de 82% dos alunos acertaram essa questão. Questão de número 5, nós temos aqui uma charge. A realidade é paradoxal, perspectivas de diferentes pontos de vista podem ser simultaneamente válidas, mesmo que elas aparentam contraditórias. Você tem, de um lado, alguém dizendo que são 4 e de outro, alguém dizendo que são 3. Essa foi uma questão que todo mundo acertou. E ela perguntava justamente, considerando o texto, assinale a alternativa que representa a abordagem zetética da sociologia. A alternativa letra A, né, é aquela que coloca o questionamento como posição fundamental e que significa que qualquer paradigma pode ser investigado e indagado. É exatamente essa alternativa correta que corresponde à função zetética da sociologia. As outras alternativas, né, aquela que investiga os dogmas sociais, não é justamente a função zetética. Sinônimo de sociologia crítica, isso é de viés socialista, isso aí também é a sociologia, não é a função zetética da sociologia. A sociologia compreensiva de Max Weber também não é essa, e a função social da propriedade também não tem nada a ver com a função zetética. Questão de número 6. O filósofo e teórico social Michel Foucault, de 1926 a 84, dedicou sua obra Vigiar e Punir, de 99, para o entendimento das formas de controle social externas e internas. Segundo o autor, a construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores, nos quais o corpo e a mente do sujeito são mudados de acordo com o que se pede no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a observação das instituições disciplinadoras, como a escola e os quartéis, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob o controle da instituição. O produto desse processo, quando bem sucedido, seria um sujeito dócil e útil ao seu contexto social. Nós temos esse texto aqui do Mundo Educação. Aí, considerando o texto apresentado, assinale a alternativa correta, que apresenta o conceito de Foucault para controle social. Aí temos as alternativas.
um conjunto de formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante. Letra B. Forma de controlar a reprodução biológica de um grupo social. Letra C. Controle populacional de determinado povo. D. Controle da atividade científica dos sociólogos. Letra E. Teoria pura do direito. É a alternativa que corresponde, né, o controle social na visão de Foucault é um conjunto de formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito desviante. Aqui não temos nada a ver com controle de reprodução biológica ou controle populacional ou da atividade científica. E na última também, teoria pura do direito, é uma teoria do Hans Kelsen, né? Não tem nada a ver com Foucault. Também é uma questão que 94% dos alunos acertaram, é só 6% de erro. Questão número 7. A função social do direito é o fim comum que a norma jurídica deve atender dentro de um ambiente que viabilize a paz social. O direito sempre teve uma função social. A norma jurídica é criada para reger relações jurídicas, e nisso a disciplina da norma deve alcançar o fim para o qual foi criada. O texto aqui do Jus Brasil. Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa correta sobre a função social do direito. Alternativa A. O direito não está limitado a apenas resolver conflitos, mas também a preveni-lo, mesmo que não previsto em lei. Essa alternativa está incorreta justamente porque é o seguinte: o direito realmente não está limitado apenas a resolver conflitos, mas a prevenção de conflitos. Mas isso tem que estar previsto na lei. É o direito. Letra B. O direito não possui função preventiva, pois sua matéria dispõe apenas de assuntos no âmbito penal. Aí aqui, né, o direito sim possui função preventiva e não está limitado também só ao âmbito penal. Alternativa C. O direito não se limita apenas a resolver conflitos, mas também de preveni-los através de normas claras e objetivas, estabelece os limites das ações humanas, evitando assim o surgimento de litígios. Essa é a alternativa correta, letra C. A letra D dizia que o direito não pode punir, apenas serve de alerta, não podendo ser aplicado. Essa está totalmente errada. Ele pode sim punir e ele pode ser aplicado. Letra E também está correta, porque tem nenhuma das alternativas. Nós vimos que a letra C está correta. Aqui nós tivemos um percentual de acerto de 88%, 12% dos alunos erraram essa questão. Também um alto percentual, né, de acerto. Questão de número 8. As formas de composição de conflitos é uma tendência do ordenamento jurídico brasileiro como um mecanismo para desafogar a justiça e diminuir o número de lides. A Justiça do Trabalho, após a reforma trabalhista, já diminuiu o número de ações e composição tem sido um mecanismo viável para colocar termo ao processo. Um texto do Jus Brasil. Considerando o texto, assinale a alternativa correta sobre os critérios de composição de conflitos. Essa aqui é uma questão, né, relativa aos seminários apresentados por vocês. Letra A. O critério de composição autoritário é aquele que estabelece pelo mútuo acordo entre as partes, sugerindo o conflito. As partes discutem entre si e o resolvem da melhor maneira possível, sempre se atentando para as obrigações estatuídas pela norma de direito. Aqui nós também temos um erro conceitual. Esse conceito, né, de composição que é estabelecido pelo mútuo acordo entre as partes é o critério de composição voluntária, não critério de composição autoritária. Então, por isso, a alternativa A está errada.
Alternativa B. O critério de composição voluntária é aquele que estabelece pelo mútuo acordo entre as partes, sugerindo conflito, as partes discutem entre si e resolvem da melhor maneira possível, sempre atentando para as obrigações estatuídas pela norma de direito. Exatamente esse é o critério da composição voluntária, que é o acordo entre as partes. Letra C, o critério de composição jurídica seria aquele que estabelece pelo mútuo acordo entre as partes. Esse nós já vimos que é o critério da composição voluntária. Então nós temos um erro também conceitual. Esse conceito não corresponde ao critério da composição jurídica. Na letra D nós temos dizendo que o critério de composição voluntária cabe à autoridade estabelecida o poder de compor conflitos de interesses entre os que estão sob autoridade. Normalmente, a autoridade lança mão de seu foro íntimo, do próprio senso de justiça. Esse corresponde ao critério de composição autoritária. Também é um erro conceitual aqui na alternativa D, por isso ela está errada. E na letra E, diz que o critério de composição autoritária sempre feita mediante um critério elaborado, enunciado anteriormente, aplicável a todos os casos a partir de então. Também é um erro conceitual. Esse é o critério de composição jurídico. Então aqui nós tivemos 12% de erro nessa questão, 88% dos alunos acertaram. Também um alto índice de acerto. Na questão 9 nós temos aí um texto não verbal, com várias pessoas, umas caixinhas, sobre diálogos, sobre falas e um escrito opinião. Considerando o texto apresentado, assinale a opção que apresenta o papel da opinião pública na criação e aplicação do direito. Também é uma questão da matéria apresentada por vocês no seminário. A opinião pública é o único fator determinante na criação de leis e políticas jurídicas. Letra B. A opinião pública não tem nenhuma influência sobre o direito e a sua aplicação. A letra A, o erro justamente, que a opinião pública é como único fator determinante na criação de leis. Não, é um fator importante a opinião pública, mas não é o único. E na letra B, ela diz exatamente o contrário, que a opinião pública não tem nenhuma influência sobre o direito. Na verdade, a opinião pública tem sim influência sobre o direito. Esse é o erro da letra B. Letra C. A opinião pública pode influenciar a agenda política e, por vezes, afetar a interpretação das leis. Letra D. A opinião pública é sempre levada em consideração pelos tribunais ao tomar decisões legais. Letra E. A opinião pública é apenas relevante em questões de segurança nacional. Nós temos a letra C como certa, que a opinião pública pode influenciar a agenda política e, inclusive, afetar a interpretação das leis. Essa é a alternativa certa. A D, dizia que a opinião pública é sempre levada em consideração pelos tribunais. Não é sempre que ela é levada em consideração pelos tribunais. Inclusive, o Poder Judiciário tem essa função chamada aí de contra-majoritária, de tomar decisões que não sejam pautadas na maioria, a decisão da maioria. E letra E, a opinião pública é apenas relevante em questões de segurança nacional? Não, não é só em questões de segurança nacional. Então, esse é o erro da letra E. Nós já tivemos aí uma questão com um pouquinho mais de erros entre os alunos. 21% dos alunos que fizeram a prova erraram essa questão, mas 79% ainda acertaram. O percentual de acerto também foi expressivo. E nós chegamos agora na questão de número 10. Nós temos aqui também um texto, uma figura, com alguns questionamentos: positivismo, justnaturalismo, pós-positivismo, o constitucionalismo, e aquela cara lá de uma pessoa extremamente confusa com esses conceitos. E a questão pede o seguinte: assinale a alternativa correta. Letra A.
O positivismo clássico é a designação provisória e genérica de um ideário difuso no qual se incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova hermenêutica constitucional e a teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana. Também é um erro conceitual. Esse conceito é do pós-positivismo. O positivismo clássico, ele não leva em conta os princípios, mas apenas as leis, as regras. Então esse é um conceito aqui do pós-positivismo, na letra A. Letra B. No positivismo clássico, a separação entre direito e moral. O critério da validade da norma jurídica para o positivismo é um critério formal. É válida a norma jurídica emanada do órgão estatal competente, segundo os procedimentos próprios e compatíveis quanto ao seu conteúdo com as normas jurídicas que lhe sejam superiores. Exatamente essa alternativa correta, letra C. Letra B, perdão. Letra B. Letra C. O pós-positivismo não leva em consideração princípios e valores para determinar a interpretação legal. Separa direito e moral. Também está errado, porque o pós-positivismo ele leva-se em consideração os princípios e valores. Letra D. O pragmatismo jurídico não leva em conta as consequências das decisões, sendo orientado pela noção de que o processo de tomada de decisões deve se limitar ao exame da legislação e da jurisprudência a partir de construções teóricas tipicamente jurídicas. E exatamente o contrário, o pragmatismo jurídico, ele leva em conta as consequências das decisões. Então esse é o erro da alternativa D. E por fim, nós temos a alternativa E. O justnaturalismo de matriz racional sustenta que o direito formal tem como fundamento a fé. Também está errado, justamente o justnaturalismo de matriz racional, ele é sustentado, né, em elementos racionais, não em fundamentado na fé. Nós temos também nessa questão percentual de erro de 9%, 91% então acertaram. Expressivo número de acertos na questão de número 10. Próxima questão, questão de número 11. É uma questão aí sobre o sociólogo Darcy Ribeiro. O gentílico brasileiro se implanta quando se torna necessário denominar diferencialmente os primeiros núcleos neo-brasileiros, formados sobretudo de brasilíndios e afro-brasileiros, quando começou a plasmar-se a configuração histórico-cultural nova, que envolveu seus componentes em um mundo não apenas diferente, mas oposto ao do índio, ao do português e ao do negro. Isso aqui é um trecho do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa que representa a compreensão de Darcy Ribeiro sobre a formação do povo brasileiro. Letra A. A formação do povo brasileiro dependeu de uma situação em que cada etnia participante perdeu seus caracteres culturais de origem. B. Deu-se em continuidade de manutenção das tradições dos povos que participaram da configuração colonial. C. Produziu uma nação fragmentada nas diversas identidades constituintes e seus conflitos recíprocos. D. Foi o transplante da sociedade metropolitana ibérica e sua replicação no território colonial. E E. Baseou-se na persistência da intimidade dos povos autóctones com seus territórios originários. E a letra correta é a letra A. Ele dependeu de uma situação em que cada etnia participante perdeu seus caracteres culturais de origem. Ele diz justamente isso, Darcy Ribeiro, que a formação do povo brasileiro, né, você criou cada um dos povos europeus, indígenas e africanos,
Eles perderam seus caracteres de origem e criou essa nova identidade, que é a identidade brasileira. Voltando na questão 11, nós já tivemos aí um percentual de erro, né, de 31%. 69% acertaram. Aí mais ou menos 1/3 dos alunos erraram essa questão. Questão de número 11 do sociólogo, né, dos sociólogos brasileiros. Continuando aqui, questão de sociólogos brasileiros, nós temos uma de Gilberto Freire. O que Gilberto Freire defendia? Ele já foi chamado de comunista desequilibrado, de reacionário racista, de conservador retrógrado e até de pornógrafo. Mas nenhuma dessas depreciações apaga o fato de que foi um dos maiores e mais importantes sociólogos do século XX. O grande pensador pernambucano, de formação ampla e área de interesses variados, escreveu ensaios de sociologia, antropologia e história. Foi também jornalista, ficcionista, poeta e pintor. Isso aqui é uma biografia disponível aqui no Brasil Escola. Considerando o texto apresentado, aí a questão 12 pede: assinale a alternativa que apresenta o elemento que exerceu o papel preponderante na história social brasileira, segundo Gilberto Freire. Alternativa A: os movimentos nativistas de luta pela independência nacional liderados pela burguesia nascente em oposição à coroa portuguesa. B: a Igreja Católica, sobretudo os jesuítas. C: as classes sociais em luta à época colonial, representadas pela aristocracia rural e pelos trabalhadores negros escravizados. Essas 3 alternativas estão erradas, né, que não correspondem ao que se pede na questão, que é o elemento que exerceu o papel preponderante na história social brasileira. Nem a Igreja Católica, nem as lutas de classes, nem os movimentos de luta pela independência nacional. D: o Estado patrimonialista português e suas ramificações no Brasil colonial. E letra E: a família patriarcal em sua forma extensa, abrangendo senhores, escravos e agregados. E é justamente a letra E, né, que Gilberto Freire fala sobre, né, a família patriarcal dessa forma extensa, né, de a família mesmo do senhor de engenho, os seus escravos, funcionários e agregados. Tivemos aqui uma questão com 15% de erros. Então, 85% acertaram, maioria acachapante. E nós chegamos à questão de número 13 sobre Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda foi um grande historiador brasileiro, crítico literário, jornalista, acadêmico reconhecido e requisitado em importantes universidades brasileiras e estrangeiras. Seu livro Raízes do Brasil é um clássico da historiografia brasileira e uma obra basilar de estudos sociológicos. Buarque de Holanda introduziu o estudo de Max Weber no Brasil e, baseado em sua teoria, desenvolveu o conceito de homem cordial, que décadas depois continua sendo o modelo explicativo do homem brasileiro. Considerando o texto apresentado, assinale a alternativa que, para Sérgio Buarque de Holanda, apresenta a conduta básica que norteia como os brasileiros geralmente pensam e fazem tudo. Aí temos as alternativas: letra A, racionalidade; B, formalização política; C, afetividade; D, orgulho brasileiro; E, formalização nas relações. O homem cordial, segundo Sérgio Buarque de Holanda, ele é caracterizado, né, como característica a afetividade. Então, a alternativa certa, letra C, afetividade. Também uma questão que teve um alto índice de acertos, 91% acertou essa questão, 91% dos alunos acertaram essa questão de número 13. E por fim, chegamos na questão de número 14, a última questão da nossa prova. É uma questão de Luhmann. Niklas Luhmann, sociólogo alemão, nasceu em 1927 em Lüneburg,
e faleceu em 1998. É considerado um dos mais importantes representantes da sociologia alemã atual. Adepto de uma teoria particularmente própria do pensamento sistêmico, Luhmann teorizou a sociedade como um sistema autopoiético. Ao aplicar o conceito dos sistemas autopoiéticos de direito, Luhmann consegue reduzir a complexidade social. De tal modo, os estudos de Luhmann apregoam que o direito, em seu viés autopoiético, se recria com base nos seus próprios elementos. Sua autorreferência permite que o direito mude a sociedade e se altere, ao mesmo tempo movendo-se com base em seu código binário, direito-não direito. Tal característica permite a construção de um sistema jurídico dinâmico mais adequado à hipercomplexidade da sociedade atual. Um texto aqui na Martins Fontes. Considerando o texto apresentado, assinala a alternativa que apresenta a função exercida pelo direito segundo Luhmann. Letra A. O direito seria a função de promoção da integração social mediante a imposição de um arcabouço regulatório. Letra B. Articulação entre finalidades consignadas no sistema político e econômico e as demandas de solidariedade social. Nenhuma dessas tem a ver com o conceito de Luhmann da função exercida pelo direito, segundo Niklas Luhmann. Alternativa C. Obtenção da paz social a partir do uso da coerção. Letra D. Estabilização de expectativas normativas mediante a sua generalização congruente nas dimensões social, temporal e material de sentido. É justamente essa letra D que está certa. E vamos ver a letra E. Concepção da justiça como valor supremo e transcendente. Também está errada. Nessa última questão, tivemos um percentual de erro de 15%, 85% acertaram. Também foi uma questão com muitos acertos. E assim nós terminamos aí a revisão da segunda VA. E vamos aqui para algumas estatísticas que eu fiz dessa prova. A primeira aqui nós temos um gabarito para vocês. Né? Questão 3, letra E. 4D de dados. 5A, 6A. 7C, 8B. 9C, 10B. 11A, 12E, 13C, 14D. E aqui vamos para as estatísticas. 32 alunos fizeram a prova, 96%. A maior nota foi 60, então teve alguns alunos que fecharam a prova, estão de parabéns. E a menor nota foi 26. Somando a nota, fazendo a média de todos os alunos que fizeram essa prova, nós temos uma média de 52%, uma média bem alta. Então vocês estão de parabéns, vocês saíram muito bem nessa prova, nessa segunda VA. E aí nós temos no segundo ciclo, as notas do segundo ciclo, considerando a VA, as 3 APS e a ARP. A maior nota foi de 100, teve alguns alunos que fecharam a prova, fecharam a nota, tiveram nota máxima tanto na verificação de aprendizagem quanto nas outras atividades. E a menor nota que nós tivemos foi 60. Então todo mundo ficou acima da média, ficou acima de 60. E tirando a média de todos os alunos, nós temos uma média no segundo ciclo de 85 pontos. E aí, considerando que a nossa média é nas 3 notas 6, alguns alunos que tiveram um desempenho acima de 9 nos 2 ciclos, eles já estão aprovados, porque eles já fizeram a pontuação mínima de 180 pontos. Nós temos nessa turma já 7 alunos que fizeram mais de 180 pontos
Então já estão com nota para serem aprovados na disciplina de Sociologia Geral e Jurídica. Espero que não me abandonem, apesar de já ter conseguido a nota para aprovação. Os demais alunos que ainda não conseguiram fazer os 180 pontos, eles na média ficaram com 147 pontos, o que faz com que nesse terceiro ciclo a maioria dos alunos precise tirar na média 33 pontos. Isso significa que a maioria dos alunos está na seguinte situação: se fizer as 3 APS e a ARP, já estão aprovados, já consegue aprovação no terceiro ciclo. E aí, já que eu toquei nesse assunto, eu vou passar com vocês aqui algumas alterações para esse terceiro ciclo. Nós temos algumas novidades aqui, fizemos uma solicitação, fazer uma atividade diferente, e a composição da nota do terceiro ciclo vai ser diferente de outras matérias e diferente das dos 2 primeiros ciclos. Então aqui nós temos o calendário do terceiro ciclo. Nós vamos ter 5 semanas. Nessa semana nossa aqui, que é a semana 15, referente à semana 15, que é a semana do feriado, a nossa aula seria dia 15 de novembro, quarta-feira, mas como é feriado, agora a nossa aula está sendo reposta agora dia 18, no sábado. Nessa semana 15, nós vamos ter aqui, acho que dá para vocês verem aqui, a APS 15, que ela vale 10 pontos, até aí nenhuma novidade. Na semana 16, que vai ser, a nossa aula vai ser dia 22/11, quarta-feira, aula presencial, normal, espero vocês. Está disponível também a APS 16, que vale 10 pontos, até aí tudo ok. Na semana 17, no dia 29/11, também vai estar a última APS do ciclo, APS da semana 17, 10 pontos. Essas 3 APS, elas vão estar abertas nesses dias, 18, 22 e 29, e elas vão estar disponíveis para serem realizadas até o dia 10/12, às 23h59. O dia 10/12 é o domingo que antecede a semana de provas. Então, as APS, elas não fecham mais no dia da prova, elas fecham no domingo da semana que antecede a prova. Então, a nossa semana de provas vai ser a semana do dia 11/12. Perdão, só um instante, tem um erro aqui nesse calendário. Pronto, corrigi. A nossa semana de provas é na semana do dia 11 ao dia 15/12. E a nossa avaliação, a terceira VA, está programada para o dia 13 de dezembro, que é na semana 19. Mas aí nós vamos ter umas alterações que é a que eu quero explicar para vocês. As 3 APS vai manter. 3 APS de 10 pontos, valendo a soma das APS 30 pontos. Nós vamos ter uma mudança no dia 6/12, que vai ser feita a nossa ARP, que é Aprendendo a Resolver Problemas. A ARP deste terceiro ciclo não vai valer 10 pontos, ela vai valer 30 pontos. E nós vamos trabalhar o quê? Nessa ARP, nós vamos trabalhar o conceito aí de democratização, participação social no judiciário, principalmente participação popular nos julgamentos, especialmente no tribunal do júri. E nós vamos resolver um problema baseado nessa participação social, esse aspecto sociológico do tribunal do júri. E essa atividade vai ser feita em sala no dia 6 de dezembro,
na semana que antecede a prova, nas semanas das RPs mesmo. Vai ser no dia 6 de dezembro, não valendo 10 pontos, mas ele vai valer 30 pontos. Ele vai ser feito em sala, uma questão dissertativa sobre essa temática, baseado nos textos que nós vamos estudar. Nós vamos desenvolver essa atividade em sala, no dia 6/12. Eu estou avisando para que vocês não faltem, porque ela vai ter uma pontuação bem maior, 30 pontos. E aí nós vamos para a segunda parte da novidade. Na semana 19, que é a semana das verificações de aprendizagem, nós vamos ver a parte prática do que nós vimos na RP, do Tribunal do Júri, que nós vamos participar de uma sessão simulada do Tribunal do Júri na faculdade. Então, nós não vamos ter verificação de aprendizagem, nós não vamos ter provas no terceiro ciclo. A prova da semana de provas vai ser o nosso relatório e presença no dia dessa sessão simulada. A sessão simulada do Tribunal do Júri, ela vai ser de responsabilidade da disciplina de estágio supervisionado 5, da professora Ana Paula, que ela vai trabalhar com os alunos da disciplina lá. Eles vão participar de um júri simulado. E nós, da Sociologia, nós vamos assistir, e estamos fechando os detalhes, mas talvez nós vamos participar como jurados. Alguns dos alunos, óbvio que os jurados são só 7, nós vamos ser sorteados para fazer parte dos jurados, para decidir sobre, né, o destino mesmo, o julgamento pelo povo, né, no Tribunal do Júri, do acusado lá de crime doloso contra a vida. Acho que no caso é um assassinato. Então nós vamos trabalhar a RP, que é uma parte teórica sobre o Tribunal do Júri, no dia 6 de dezembro, valendo 30 pontos. E no dia 13 de dezembro nós vamos assistir e participar da sessão simulada. E o relatório e a presença vale 40 pontos e vai ser substituir a prova do terceiro ciclo. Mas é imprescindível que todos estejam presentes nos 2 dias, porque no dia 13 eu preciso que vocês assinem a ata de prova e façam esse relatório, que eu vou entregar um modelo desse relatório com todos os elementos que eu preciso, né, para documentar essa atividade em substituição à tradicional verificação de aprendizagem. Eu vou detalhar para vocês mais nas próximas aulas, mas já queria explicar para vocês essas alterações aqui que vamos ter para o terceiro ciclo. Então, já se preparem psicologicamente, emocionalmente, e acho que vocês vão estar felizes, né, de não ter prova aí no terceiro ciclo. Eu vou, nessa aula também do dia 6/12, nas aulas anteriores, detalhar sobre essa atividade, explicar um pouco sobre o Tribunal do Júri. Vocês ainda não tiveram, no quarto período, ainda não tiveram a matéria de processo penal, mas vocês já têm direito penal, então já sabem o que é um crime doloso contra a vida, já estudaram homicídios e as qualificadoras. Então nós vamos ter, né, um julgamento de um caso de homicídio. Eu vou até o dia da RP passar para vocês a denúncia, explicando o caso, e falta fechar os detalhes, né, com a professora Ana Paula, que é a professora da disciplina lá de estágio supervisionado 5, Tribunal do Júri, mas provavelmente nós vamos estar na disciplina de Sociologia, vamos ser os sorteados lá para ser parte do corpo de jurados. Então, queria dar essa novidade, explicar essa novidade para vocês, e espero que vocês gostem. Nós que aproveitamos essa
abordagem prática aí da sociologia, da participação social em julgamentos. Eu vou dividir aqui os vídeos, eu vou finalizar esse vídeo aqui e vou depois abrir um outro sobre os aspectos sociológicos contemporâneos críticos. Obrigado.